Olá, povo de Deus, graça e paz. E hoje eu vou falar de um estudo que fala sobre falsos ensinamentos. O cuidado que nós precisamos ter com falsos ensinamentos. Eu não estou aqui, irmãos, para poder falar de falsos ensinamentos focando usos e costumes. Tá? Essas doutrinas de usos e costumes, isso aí, ela na realidade não prejudica diretamente a pessoa, o ser humano. Às vezes impede as pessoas de viver assim um pouquinho mais do que a vida pode oferecer, claro, sem o pecado, mas ao mesmo tempo também outras já liberam demais e as pessoas acabam praticando coisas, fazendo coisas nos seus usos e costumes que também não agradam a Deus. Não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é coisa muito pior, é coisa demasiadamente prejudicial para a vida espiritual das ovelhinhas do Senhor. E eu tenho visto que nesses últimos anos aí tem se levantado igrejas como a igreja da última reforma protestante. A igreja que Deus verdadeiramente levantou para poder desmascarar as demais igrejas, sabe? Essas balelas, como diz o pastor Silas Malafaia, essa expressão balela, né? Balelas que não tem nada a ver e que realmente só levam o povo de Deus ao engano. É sobre isso que eu quero abordar com você hoje, que é um assunto demasiadamente sério. Por isso, compartilhe esse vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, porque você vai ajudar pessoas a não serem levadas para esses tipos de ensinamento, achando que estão realmente agora no melhor, sabe? Na igreja do final do milênio, a igreja que antecede, sabe, a volta de Jesus. Meu irmão, toma muito cuidado com isso. Principalmente igrejas que ensinam, olha só, você vai entender se você já ouviu o que eu estou falando. Olha, que o pecado já não mais existe, que o diabo é uma figura que já não mais existe, que isso é mentira e as religiões que falam sobre diabo, sobre pecado, na realidade estão levando o povo de Deus sabe, a escravidão, porque querem dominar o povo debaixo de medo, de opressão. Cuidado com essas igrejas que têm se levantado. Pastores, homens que se intitulam pastores ou ensinadores da palavra de Deus, inclusive alguma dessas religiões que falam sobre esse assunto que eu estou falando, eles colocam a figura de pastores como uma coisa diabólica. E as pessoas que seguem ali, que um dia pertenceram a alguma religião, alguma denominação como Batista, Assembleia e tantas outras, até a minha própria mesmo, a comunidade Graça Plena, acabam tomando pavor de pastores, porque eles conseguem, me perdoem, imacular a figura pastoral, a figura de um pastor, dizendo que eles são enganadores, que eles querem roubar dízimo, que dízimo não é bíblico, que dízimo foi abolido, que o diabo não existe, o pecado já não existe mais, que Jesus já voltou. Olha só, que Jesus não voltará, que ele já veio. Que isso aí é outra mentira que as religiões ensinam. Irmãos, cuidado com essas religiões, porque elas transformam mesmo, elas fazem o que elas dizem que as religiões já existentes, antigas, fazem com as pessoas, na realidade quem fazem são eles. São eles que fazem isso, que eles fazem uma lavagem cerebral nas pessoas, as pessoas se tornam arrogantes, orgulhosas, presunçosas e olham as outras denominações e os irmãos que fazem parte dessas denominações que eu citei e outras que eu não citei, como se fosse a escória, como se fosse a reles, sabe, os reles membros, os reles cristãos. Cara, pelo amor de Deus, cuidado com isso aí. Eu queria começar lendo com você um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo 29. É o capítulo 20, Atos dos Apóstolos, versículo 29, 30 e o 31. E uma coisa interessante é que eles usam esse texto também para malhar as religiões antigas já existentes. Incrível que pareça.
Eles usam isso aqui a favor deles, para dar base que eles estão certos. Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu sei que depois da minha partida, Paulo está dizendo, depois que eu morrer, depois que o Senhor me recolher aos céus, ele está dizendo, entre vós penetrarão lobos vorazes. Entre vós, entre quem? O rebanho do Senhor. Vorazes, que não pouparão o rebanho. Esses ensinamentos miraculosos de que diabo não existe, pecado não existe, Jesus já voltou, dízimo é satânico, os pastores são um verdadeiro monstro que quer escravizar os cristãos, sabe? Esses ensinamentos, isso sim, são lobos vorazes que não pouparão o rebanho do Senhor. E que, dentre vós mesmos, o que ele está dizendo? Que entre as religiões já existentes há muito tempo atrás, pessoas saem, às vezes, por insubordinação, foram punidas pelos seus pastores por causa de algum pecado que ele cometeu, eles revoltados, eles saem e eles fundam as suas próprias religiões, sabe? Eles fundam esses movimentos que eu acabei de falar, e eles vêm para atacar essas religiões que eles ficaram com raiva porque puniram eles por causa de erros. Dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Olha só, coisas pervertidas. Essas coisas que são ensinadas, meu irmão, repito, de que diabo não existe, o dízimo é uma coisa da lei, o pastor é manipulador. Olha a expressão manipulador, eles usam muito a expressão pastores são manipuladores. E o que eles estão fazendo? Eles não estão manipulando a mente das pessoas. Olha só, se levantarão pessoas dentre vós mesmos com coisas pervertidas. Diabo não existe, Jesus já voltou. Isso é perversão pura, irmãos. Para arrastar os discípulos atrás deles. Vocês têm que ver como pessoas que um dia estiveram em meio a uma igreja sadia, tem os seus usos e costumes, mas isso é bobagem, sabe? Hoje idolatram, eu estou falando de idolatria mesmo, idolatram esses ensinadores chamados da última revelação da palavra de Deus. Eles idolatram como se eles fossem até a imagem de Deus. Inclusive, nós tivemos um aí há pouco tempo que morreu de cirrose hepática, né? Eu não vou falar o nome dele para não dar ibope, onde ele se dizia que ele era Deus encarnado. E as pessoas olhavam para ele como Deus. E quando ele entrava nos chamados cultos, ensinamentos da palavra que ele trazia, as pessoas diziam, oh, glória ao fulano, aí falava o nome dele, não falava glória a Deus não. Glória a fulano de tal, exaltado seja na terra e no céu, ele é bendito, aba fulano de tal. A glória, porque as pessoas olhavam para ele como Deus. E aqui está dizendo, para arrastar discípulos atrás dele. Aí Paulo dá um conselho, e é isso que eu quero falar com você. Portanto, vigiai. Gente, vocês precisam vigiar. Vocês que são seguidores desses novos ensinamentos que têm surgido aí, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, dia e noite, noite e dia, eu não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo está dizendo, depois de eu fazer um trabalho com tanto sacrifício, lágrimas, suor e sangue que Paulo derramou, claro, o sangue principal do nosso Jesus, mas Paulo derramou sangue, ele foi chicoteado tantas vezes por causa do Evangelho, o Evangelho sério, o Evangelho sadio, o Evangelho genuíno. Aí agora ele está dizendo, agora vocês vão se deixar levar por esses contadores de fábulas fantasiosas. Irmão, você sabia que muitas pessoas que antes tinham uma vida santa, depois eu vou falar sobre isso, que tinham uma vida no altar de Deus, que olhavam para as coisas mundanas como pecaminosas, passaram para lá, e lá eles dizem que o pecado não existe, essas pessoas começaram a beber, a fumar, mas beber descaradamente. Tanto é que dessas, porque não é uma só não, tem várias já religiões nesse mesmo segmento, ele morreu de cirrose hepática. Olha o exemplo, bebe que não tem pecado nenhum em beber. Aí a vida dele foi ceifada
com cirrose hepática, de tanto chapar. E eu via pessoas que nessa época tinham uma vida de santidade, agora estão bebendo. Eram fiéis dizimistas, não dizimam mais, sabe? Eram pessoas que olhavam para as coisas chamadas do mundo com aquela preocupação de não cair numa cilada do diabo. Hoje, o diabo não existe, ele não tem mais medo de nada, eles fazem, eles aprontam. E eu fico olhando, e a soberba, porque agora eu estou no evangelho verdadeiro, porque agora eu descobri verdadeiramente quem é Deus. Eu descobri porque esses pastores, essas igrejas estão enganando todo mundo. Gente, Paulo está dizendo, portanto, vigiai. E outra coisa, em relação a esse assunto que eu estou falando sobre santidade, sobre santificação, que eles banalizam de uma maneira tal, eu gostaria de ler com você aqui, no livro de 1 Pedro, capítulo 14, versículo 17, e outra coisa absurda que é ensinada é que eles dizem que somente as cartas paulinas, quer dizer, escritas pelo apóstolo Paulo, é que são verídicas. As outras não têm valor nenhum. As cartas bíblicas escritas por Pedro, por Tiago, por João, por Judas, irmão de Jesus, eles dizem que não tem valor, exatamente porque muitas dessas coisas vão bater de frente com esses ensinamentos malignos que eles têm trazido para nós, quer dizer, para as pessoas. E aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 14 ao 17, a palavra do Senhor diz assim: como filhos da obediência, primeiro quer dizer que você é filho da obediência. Quem é a obediência? Porque essa obediência não está se referindo somente às coisas que a gente sabe que tem que fazer e reconhecendo as que não deve fazer. Então eu faço as que tem que ser feitas, em obediência. A obediência aqui refere-se a Jesus Cristo, porque ele foi obediente até o final, ele obedeceu piamente as ordens do Pai, as ordens de Deus. Então ele é conhecido, ele é chamado como a obediência. E aqui nós somos filhos de Cristo, né? Nós somos filhos de Jesus, que é a obediência. E aqui está dizendo, como filhos da obediência, ou em outras palavras, como filhos de Cristo, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Em outras palavras, amoldar vem de forma, vem de molde, sabe? Não vos amoldei. O mundo quer botar um molde em nós, um molde mundano. As práticas ilícitas, as depravações, as paixões carnais, bebida, fumo, vício, cigarro, traição, prostituição e coisas desse tipo, o mundo quer dar forma a nós para isso. Aí agora vem o ensinamento dizendo que não tem nada a ver, não existe mais pecado. Ele está dizendo aqui, então não vos amoldeis novamente, que as paixões que tinham antes na vossa ignorância. Antes de Jesus nos chamar, nós agimos assim. Aí o Senhor nos chamou e a palavra dele foi tirando essa forma mundana que existia em nós. Aí agora ele está dizendo, cuidado para novamente vocês não voltarem a ter a forma que o mundo quer dar a vocês, igual vocês tinham antes de Jesus vos chamar, antes na vossa ignorância. Versículo 14, versículo 15, ele diz, pelo contrário, não é isso, não é por aqui, é por aqui, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Só lembrando que o nosso Deus, que o nosso Jesus, ele é santo. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Irmão, isso aqui é uma ordem direta do Espírito Santo dado ao apóstolo Pedro para que ele escrevesse isso aqui para nós. É a Bíblia Sagrada. Ele está dizendo que nós devemos ser santos em todo o nosso procedimento. Eu não posso estar bebendo porque a bebida, irmão, ela tira o raciocínio. Através da bebida, primeiro, a pessoa violenta o templo do Espírito Santo, que é ela mesma, porque o vício acaba trazendo doença. A pessoa que se entrega à bebida, ela contrai doenças como essa que eu citei, que o antigo líder morreu de cirrose. E outra coisa também, a bebida
bebida, ela faz com que a gente gaste dinheiro e jogue dinheiro onde nós poderíamos investir em coisas boas. Mas também vem uma outra coisa muito importante. A bebida tira, sabe, o nosso entendimento. Nós ficamos como pessoas vagando. Por isso que muitas pessoas agridem, matam quando estão bêbadas, alcoolizadas, além de passar vexame e humilhação. Esse templo do Espírito Santo, a qual você é conhecido como cristão, você faz coisas, palhaçadas, você cai no chão, sabe, cachorro vem, urina em você, lambe a sua boca, sabe, que humilhação para uma pessoa chamada cristão, alcoolizada, jogada numa sarjeta, caída na rua, ou então com os ânimos alterados em uma festa, igual eu participei de algumas onde tinham seguidores dessa religião e que no passado faziam parte de outras igrejas. Meu irmão já estava tão chapado, a cara vermelha, o olho esbugalhado, já não falando coisa por coisa, rindo o tempo todo, mas rindo como... Enfim, deixa pra lá. Irmão, pelo amor de Deus, isso é humilhante. Então ele está dizendo, não façam isso. Versículo 17, 15, como está escrito, 16... Sede santo, porque eu sou santo. Aqui vem uma ordem de Deus. Vocês têm que ser santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, seja grego, judeu, seja romano, seja ímpio, seja eleito, seja escolhido, ou seja um lobo, um da esquerda, não importa. Ele julga sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portanto, vigiai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos aqui, você sabe do que eu estou falando, quem é dessas religiões, dessas seitas, para mim isso é uma seita. Sabe muito bem, meu irmão, que nós estamos aqui num período de peregrinação, porque nós não somos daqui, nós somos cidadãos dos céus, ou concidadãos dos céus. Mas ele está dizendo que durante o tempo que nós estivemos aqui como peregrinos, forasteiros em terra estranha, nós devemos nos portar de um modo digno da qual nós fomos chamados, segundo a vocação de Deus em nós e a sua santidade. Uma outra coisa interessante é você vai dizer assim, mas o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro, como eu disse, isso eles ensinando lá, ele era legalista, ele era do judaizante, não tem nada a ver, não sei o quê. O apóstolo Paulo em Colossenses, se você puder, venha comigo no capítulo 1. Eu vou ler o apóstolo Paulo falando, hein? Colossenses, capítulo 1, depois de Efésios, vamos lá, vem Filipenses, e depois de Filipenses, vem Colossenses, capítulo 1, versículo 12 ao 14, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente assim, ó, Colossenses, capítulo 3, me perdoe, eu estava no capítulo 12, capítulo 3, versículo 12 ao 14, revestivos. Bom, vamos começar entendendo o que ele quer dizer. O que é revestir? Eu já tenho um revestimento aqui, ó, o meu espírito está lá dentro e o meu corpo físico, essa casa terrestre, está vestindo o meu espírito. Eu sou vestido, porque a minha identidade é espiritual, e eu estou vestindo um corpo humano, né? Isso aqui, ó, estou vestindo. Agora Paulo diz, revestir, o quê? É jogar por sobre este corpo físico, sobre essa vestimenta de carne, o que? Ele diz, revestivos, pois, como eleitos de Deus, como escolhidos de Deus que você é. Eu sou. Nós somos escolhidos de Deus, santos e amados. E aí Paulo foca a santidade que nós vimos lá em Pedro. Nós somos santos e amados de Deus. E ele diz qual é o revestimento que cada um eleito tem que ter. De ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, de mansidão e de longanimidade, quer dizer, paciência. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isto,
porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Sinceramente, os ensinamentos que eles trazem não tem nem um pouco de amor. Eles ensinam o povo, parece que ter ódio das denominações, dos irmãozinhos das outras igrejas, só porque não compactuam com os ensinamentos, me perdoe para mim, diabólicos, satânicos que eles têm, e usando a Bíblia Sagrada, usando o nome de Deus, para arrastar atrás de si discípulos. E Paulo está dizendo que nós devemos ter um revestimento de atitude, de comportamento, como eleitos de Deus que nós somos. Outra coisa, em Efésios capítulo 4, se você puder, volte aí um pouquinho agora, Efésios capítulo 4, olha só o que vai dizer aqui, você vai ficar agora meio assustado. Efésios capítulo 4, versículo 25 em diante, diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Olha aí. Então, quer dizer, aqui quem está falando é o apóstolo Paulo. Quer dizer que existe uma figura diabólica, existe um ser diabólico que quer sempre jogar em nós a sua vontade. E a vontade dele é que a gente minta um para com o outro, que a gente fica com ira, uma ira pecaminosa, brigando no trânsito, e depois que a gente chapa, então, meu irmão, a gente é valente. A gente quer brigar com todo mundo, quer matar todo mundo, a gente acaba embriagando, vai lá, dá soco na cara do outro, porque a gente perde o controle. Então ele está dizendo, não dê lugar ao diabo. E como lá não existe mais a figura do diabo, então as pessoas, nem o pecado, as pessoas estão fazendo as coisas desse mundo, estão dando lugar ao diabo, e através disso estão tendo atitudes e comportamentos diabólicos e atraindo sobre si a correção, estão atraindo sobre si a punição. Quantos, meu irmão, só o tempo dirá. Você vai ver que ao praticar esses ensinamentos, você vai ver como a tua vida ela vai virar de cabeça para baixo. Como a tua família, no início vai parecer maravilhoso. Irmão, tudo no início parece maravilhoso. Todo mundo quando começa a beber no início é bom. Fumar um cigarro é bom. Meu irmão, o pecado é igual um cartão de crédito. O pecado é igual um cartão de crédito. Hoje você usa ele, passa ele aqui, passa ele ali, passa colar, mas depois a fatura vai chegar para você pagar, viu? A fatura vai chegar para você pagar. Outra coisa, porque nós estamos vivendo no tempo da graça, e é verdade, graças a Deus que nós somos salvos pela graça de Deus. Mas o que tem acontecido? O que vocês estão confundindo é totalmente diferente, porque a graça de Deus não anula a justiça de Deus. Eu vou repetir, a graça de Deus não anula a justiça de Deus. Ele nos deu a graça, mas se ele tiver que nos punir, nos corrigir, nos açoitar, porque não andamos em santidade, ele vai nos corrigir como filhos, ele vai nos açoitar por causa do nosso comportamento, porque a graça não anula a justiça de Deus. Porque senão, irmão, a graça nada mais é do que uma coisa libertina. A graça veio trazer para nós oba-oba. A graça do Senhor veio trazer para nós agora. Vocês podem fazer tudo o que quiser, porque vocês são salvos pela graça. E não é por aí. A salvação é pela graça, isso é um fato consumado. Mas dizer que por causa disso, eu vou aprontar e vou fazer tudo que me der na telha, tu está confundindo. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui em Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, presta atenção, olha só. Gálatas, o apóstolo Paulo falando, Gálatas, é só voltar, você está em Efésios, volte comigo, capítulo 5, versículo 13. Olha o que o apóstolo Paulo diz, presta em cima do que eu falei. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. A graça nos libertou da escravidão da lei. Aí ele diz assim, Paulo, porém, não useis da liberdade que agora a graça nos proporcionou para dar ocasião à carne. Caraca, isso aqui matou você, cara. Ou vocês. Ele está dizendo, não
peguem a liberdade que foi dada através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, mediante a sua graça sobre nós, para nós darmos ocasião à carne. Agora eu bebo, agora eu fumo, agora eu apronto, agora eu faço isso, agora eu faço aquilo outro. Você está errado. Aqui Paulo está dizendo, não useis dessa liberdade que foi trazida por Cristo para você, para dar ocasião à sua carne para aprontar e agora dizer que não precisa mais nada, porque não tem pecado, eu não vou viver mais em santidade. E para você ter uma ideia, o irmão de Jesus não é o traidor, o Judas traidor. Aqui estou referindo ao apóstolo Judas, no capítulo 1, porque Judas só tem um capítulo, né? Então, Judas, versículo 4, porque o único capítulo 1 que ele tem, uma carta de um único capítulo, no versículo 4 diz assim, ó, se liga aí, hein? Essas igrejas já existiam, que eu estou falando, presbiteriana, congregacional, Assembleia de Deus, Batista, Nova Vida e tantas outras projetos, eu poderia citar outras aí, até uma delas a minha, mas eu não queria nem falar, tá bom? Já existiam. Então diz assim, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, porque agora é um novo evangelho de melhores e superiores também, porque não sei o quê, porque pecado não existe, porque não sei o quê, com dissimulação, os quais desde muitos foram antecipadamente pronunciando para esta condenação, homens ímpios que praticam impiedades, que saíram das suas igrejas punidos porque aprontaram alguma rebeldia, coisa desse tipo, ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Homens que saíram do nosso meio, que agora pegam a graça de Deus, maravilhosa graça, né, como tem a música lá americana que os escravos cantavam, né, a maravilhosa graça, pegam a graça de Deus para transformá-la dentro dos seus ensinamentos doentios e maquiavélicos em libertinagem. Aí você vai dizer assim, pastor, o que quer dizer mesmo libertinagem? Bom, estou aqui com o meu celular na mão, estou até levantando para você ver. E aqui, ó, no dicionário Aurélio, não dá para você ver, né? Mas eu estou com o dicionário aberto e eu vou ler para você o significado da palavra libertinagem. Diz assim, libertinagem é um termo oriundo do francês libertinage. Significa devassidão e é característica de alguém que vive uma vida de libertino. Muitas pessoas consideram a libertinagem o oposto da liberdade. Lembra que Paulo falou? Não useis da liberdade de Deus que vos foi proposta para dar ocasião à carne. Então é oposta. Libertinagem é o oposto à liberdade. Continuando, alguém que exerce libertinagem é alguém devasso, dissoluto, licencioso, que abusa, ou seja, que abusa da liberdade, é ímpio, insubordinado. Como eu falei, essas pessoas vieram de outras igrejas, irmão, e fundaram essa, entendeu? Que não é submisso. Em alguns casos também pode ser considerado como um livre pensador. Eu falo o que penso, eu ensino o que eu penso, não é o que Deus, não é o que a Bíblia não, é o que eu penso, sabe, pensador. Libertinagem também pode ser associada à incredulidade religiosa. Um dos casos mais comuns de libertinagem é quando uma pessoa se entrega inconsideravelmente aos prazeres sexuais. A libertinagem é o mau uso da liberdade de um indivíduo. Olha aqui, ó, fechou. Libertinagem é o mau uso da liberdade de um indivíduo. Recapitulando o que Paulo havia dito, né? Não useis da liberdade de Deus que foi trazida por Deus sobre a tua vida para dar ocasião à carne. E aí, continuando, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8, e aí a gente vai finalizar, porque o vídeo já está longo mesmo, tá? Mas vale a pena porque é um estudo. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 8 em diante, o apóstolo Paulo assim, olha só. Você está procurando? É bom você olhar na Bíblia, para não parecer que eu estou enganando você, que eu estou empurrando
aqui coisas aqui que não existem na Bíblia. Eu quero que você leia. Por isso que eu estou dando capítulo, livro e versículo. Livro, capítulo e versículo, para você acompanhar aí. Vou repetir. 1 Coríntios 8:8 em diante. Paulo aqui está dizendo a respeito de carne sacrificada, aquelas coisas que para você... Paulo está dizendo que não, tem certas coisas que não tem problema você comer, porque Cristo é superior a qualquer tipo de coisa. Mas tem irmãos que se escandalizam, irmãos que ainda não alcançaram o conhecimento, ou seja, não se aprofundaram no conhecimento bíblico, não estudam a palavra de Deus. Estudar, irmão, é você ler a Bíblia, em primeiro lugar, a Bíblia e sempre a Bíblia, mas você depois fazer também um estudo profundo para poder você trazer mais conhecimento, como era na época as coisas aconteciam, como era naquele tempo, porque, sabe, aí isso vai atrelar, isso vai enriquecer o teu conhecimento. Aí Paulo está dizendo que tem muitos irmãos que não têm esse conhecimento. Irmãozinhos que estão começando no Evangelho agora, ou começarem em uma igreja onde os costumes lá, sabe, proíbe muitas coisas, você não pode isso, não pode aquilo. E quando ele vê você de uma outra igreja fazendo, o que acontece com ele? Ele se sente horrorizado, ele se sente escandalizado. Como é que esse cara que é crente faz aquilo ali? De repente, verdadeiramente não tem nada a ver. Depois que você se aprofunda na palavra de Deus, certas coisas que eu estou falando não é de pecado não, viu, irmão? Aí realmente não tem nada a ver. Aí o que acontece? O irmãozinho que acha que tem tudo a ver, ele vai se escandalizar com você. Mas a palavra do Senhor diz que para quem tem conhecimento, ele tem que ter paciência com os débeis na fé. A palavra débil quer dizer fraco. Ainda está começando. Que você não pode escandalizar, usar do seu conhecimento para humilhar. E o que essas pessoas fazem, porque dizem que tem um conhecimento, é querer humilhar os irmãos. Meu irmão, o amor... Eu vou repetir, biblicamente falando, o amor está acima de qualquer ensinamento. Até que eu, apóstolo Paulo, por que eu falo muito de Paulo? Porque ele diz que só Paulo é o cara da Bíblia. E eu concordo, não só o cara não. Paulo é um dos caras da Bíblia mesmo, concordo. Mas não é só o cara, tá? Para vocês é só o cara. E Paulo mesmo fala isso. Quando ele fala lá em 1 Coríntios aqui, 13, quando ele fala sobre o amor... Ainda que eu tenha tamanha fé para transportar montes, se não tiver amor, não adianta. Ainda que eu tenha tamanho conhecimento, tamanha ciência, se não tiver amor, nada adianta. Meu irmão, é o amor. Não é humilhar ninguém, não. O amor está acima de tudo, porque é pelo amor que você foi salvo. E aqui Paulo está dizendo, não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Quer dizer, se eu comer, quer dizer, se eu não comer, eu não vou perder nada, mas também se eu comer, eu não ganho nada. Ele está dizendo, meu irmão, isso difere, isso aqui é tudo bobagem. Versículo 9, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos, os que estão começando na caminhada cristã agora e que foi ensinado de uma forma diferente da sua. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Em outras palavras, talvez ele vá comer porque ele acha aquilo errado, porque ele viu você fazendo, então ele foi lá, aí eu vou e comeu. Aí depois ele vai se sentir condenado. Depois que ele falou, caramba, eu não deveria ter feito aquilo porque eu me deixei levar. Aí ele vai ficar, meu irmão, sentindo. Ele é capaz de ir até para o mundo, voltar para o mundo, fazer as coisas mudando, porque ele se sentiu um derrotado, porque ele fraquejou e comeu uma coisa que para ele era errada. Você está entendendo isso? Versículo 11. E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pela qual Cristo morreu. Olha o valor que Deus dá, dizendo que você está lançando alguém no mundo pela qual Jesus morreu, por causa do teu saber, entendeu? E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E aqui Paulo é veemente, tá dizendo, não pense você que você pecou contra aquele irmão porque você fez ele se escandalizar e acabou lançando ele fora. Você não está pecando contra ele, você está pecando contra Cristo.
porque por ele Cristo morreu. Você está entendendo? Versículo 13. E, por isso, se a comida serve de escândalo a seu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Paulo está dizendo, você sabe... Irmão, eu vou dar um exemplo bem banal. Tem igreja que sabe que não tem nada a ver usar short, irmão, normal. Sabe, não tem nada a ver. Mas tem irmãozinhos hoje que se escandalizam, porque é o ensinamento que deram a ele, né? Que tem que ser calça comprida e manga até aqui. Mas nós devemos amar esses irmãos. Aí você, para poder mostrar que não tem nada a ver, que um dia você veio de lá, de repente você era de lá, a tua mente abriu, você foi para a igreja que agora diz que não tem nada a ver. Aí você sai dali, agora eu vou mostrar para ele, aí bota o short, vou lá, sem camisa, aí vai no meio da rua, aí o irmão, meu Deus, aquele irmão é uma benção. Você continua na igreja, você está na igreja agora que ele diz, que sabe que não tem nada a ver. Aquele irmão ficou tão escandalizado porque ele viu você daquele. Irmãos, pelo amor de Deus, se você vai escandalizar alguém por causa do teu short, se você for, pelo amor de Deus, bota a calça comprida. Meu irmão, o amor de Deus por ele é muito maior do que qualquer conhecimento que você possa adquirir. Por isso que Paulo diz, ainda que eu tenha toda a sabedoria, toda a ciência, todo o conhecimento, se não tiver amor, nada disso me adiantará. Cuidado, eu repito, cuidado com esses ensinamentos, esses homens que se dizem aí que são conhecedores da última revelação, a graça magnífica, e dizendo que diabo não existe, dizendo para você que dízimo não precisa, que pastores são diabólicos, que gostam de induzir as pessoas ao erro, sabe? Dizendo que o diabo já é, Jesus já voltou. E, meu irmão, cuidado. Cuidado com isso. Cuidado com esses lugares. Volte à prática do teu comportamento cristão, a tua santidade a Deus. Tá? E você vai ver como a tua vida vai melhorar. Não se deixe seduzir por fábulas humanas. São fábulas fantasiosas, como disse Paulo, das cabeças doentias dessas pessoas que são insubordinados, são libertinos, insubordinados. Amém? Isso é uma mensagem que eu trago para o teu bem. Ame, respeite as religiões, os nomes que eu falo, seja o irmão daquela igreja ou da outra irmã, nós somos tudo irmão em Cristo Jesus. Ame a cada um, tá? E cuidado com esses lugares. Eu sou o pastor Valdir Rodrigues e este é um programa da Comunidade Evangélica Graça Plena. Até a próxima. Graça e paz.